Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Entra no ar mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras. Graças a Deus, cá estamos nós apresentando mais uma edição desse programa aqui na Rádio Daqui e você acompanhando através dos diversos meios pelos quais o programa é disponibilizado. Eu sou Nadson Matias, apresentando mais uma edição, comigo também pastor Augustus Nicodemos. Querido ouvinte, aqui receba a nossa saudação e a nossa gratidão mais uma vez pela sua audiência. Por favor, compartilhe, distribua, anime, divulgue o programa para que ele possa alcançar o maior número possível de pessoas. Já temos muita gente que assiste, mas nós sabemos que o campo é muito vasto, há muito trabalho a ser feito. E pelo fato de que Deus tenha abençoado esse programa, as respostas que a gente tem recebido, a gente fica animado, né, Nadson? De continuar, certeza. E por isso que a gente pede que você divulgue, né, para que mais pessoas sejam alcançadas. Estamos passando por um tempo de crise e que os analistas afirmam que se trata de uma daquelas que poderá ser colocada na lista das piores que o Brasil já enfrentou e agora muito mais acirrada por conta das últimas notícias que temos recentes nesse mês de março aqui no Brasil. Além de tantas coisas que são afetadas por essas crises, está o corte de despesas com salários de funcionários públicos e outros setores da administração pública, professores, médicos, policiais, etc. Então, uma das ferramentas desta classe, em geral, é a greve. E aqui entra, então, uma dúvida de um de nossos ouvintes, pastor, que tem questões, né? Sobre esse comportamento cristão, uma vez que se vê convocado para a greve por causa do seu posto na vida pública. Esse é o tema do programa de hoje. Então, um de nossos ouvintes, nós vamos omitir aqui o seu nome, mas ele sabe que ele fez essa pergunta, fica aí então a dúvida dele que ele é estagiário de um determinado órgão público. Segundo ele, os servidores estão entrando em greve por causa de condições de trabalho, enfim, uma série de outras questões. E a dúvida dele é sobre a greve, né, que o setor está fazendo. Sem entrar no mérito da questão se ela é justa ou não, o que ele está perguntando é, ele vê servidores se eximindo do trabalho por conta da greve, alguns até cristãos, e ele lembra já ter ouvido, né, algum líder falando sobre essa questão, do posicionamento sobre greve, que não deve participar, o crente não deve participar, uma vez que o governo foi instituído por Deus, ele deve se submeter a ele. Um outro ouvinte já pergunta se é lícito participar de manifestações contra o governo, usando o mesmo argumento, né? Todo o governo foi instituído por Deus, como dizem Romanos. Então essa é a dúvida dessa turma aí, pastor. Olha, a resposta está na pergunta. Se o governo foi instituído por Deus e se o governo autoriza a greve, se o governo tem no seu sistema de administração esse dispositivo, né, que permite o exercício ou a manifestação através da greve, então não tem problema nenhum. O problema é quando a greve é ilegal, né? Quando ela não é legítima, ou quando ela emprega violência, ou quando ela tem como objetivo denigrir a imagem das autoridades constituídas, porque a Bíblia manda a gente honrar essas pessoas, mesmo que elas estejam erradas. Honrar aqui não significa não discordar, né? Mas discordar com respeito, né? Que está meio complicado, né? Está meio complicado, porque você vê agora com essa revelação das gravações, né, que saíram agora, de conversas de integrantes do governo, o desrespeito é total, né? Inclusive o uso de palavrões, palavras de baixo calão, expressões chulas, né? Mas, de qualquer forma, é esse pessoal que está aí no governo, né? E se eles falam dessa maneira, né, e se referem à situação dessa maneira, isso não quer dizer que nós também devemos tratá-los com essa maneira chula, com palavrões e com desprezo e escárnio, né? Tem até escárnio aí com os procuradores e os delegados que são cristãos, né? Então, mas nós não devemos reagir da mesma maneira. Mas a questão toda aqui, Nadson, está na compreensão do que Paulo diz em Romanos capítulo 13.
A passagem é essa, olha: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, porque é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Então a passagem é muito clara. Toda autoridade procede de Deus e, como resultado, nós devemos nos submeter a essa autoridade como parte do nosso serviço a Deus, da nossa crença, da nossa religião. O ponto é que somente Deus tem autoridade absoluta e que Ele delega essa autoridade para que haja ordem, para que haja paz, para que haja prosperidade no meio da sociedade, para que a sociedade se estruture. É preciso que haja governo. Então, essa estrutura, não é, ela vem do próprio Deus. O cristão, então, ele reconhece a suprema autoridade de Deus e que ele opera, atua através dos magistrados, através daqueles que estão em cargo de autoridade. Tanto é que ele reconhece aqui, Paulo reconhece, não é, que o governo ele traz a espada para punir os malfeitores e o poder de recompensar aqueles que praticam o bem. Então essa é a visão geral da Escritura. Então o crente, por definição, ele é um bom cidadão. Ele paga impostos, ele respeita as autoridades, ele cumpre as leis, ele anda de acordo com aquilo que as autoridades constituídas legitimamente determinam, não é? O problema é quando essas autoridades extrapolam o mandato de Deus. Porque está dizendo aqui em Romanos 13 que elas foram constituídas para punir malfeitores e constituídas para proteger aqueles que praticam bem. E quando o governo protege os malfeitores e não dá condição para que aqueles que fazem o bem prosperem no seu caminho? Então, é nessa situação que entra o conflito do cristão, tá? Que se resolve dessa forma. Ele deve temer a autoridade, obedecer à autoridade, sujeitar-se à autoridade enquanto a autoridade estiver cumprindo o seu papel de punir os malfeitores, promover a justiça, conter a corrupção, conter a opressão e facilitar o bem comum, dar condição para que o cidadão tenha saúde, tenha educação, tenha oportunidade de trabalho, emprego e assim por diante. Quando as autoridades desvirtuam o seu papel, aí sim o cristão ele não somente tem a oportunidade, mas ele tem o direito e o dever de se posicionar. A Bíblia traz alguns exemplos de situações em que o povo de Deus não acatou a autoridade civil. Lá no livro de Êxodo, o faraó determinou que as parteiras elas matassem toda criança hebreia que fosse homem, né? Todo menino que nascesse deveria ser morto. E diz lá que as parteiras temeram a Deus e desobedeceram o faraó. Por quê? Porque o faraó extrapolou, não é? Mandou matar e as parteiras não se sujeitaram, não é? Aquele governo totalitário, essa lei absurda, não é? E diz lá que Deus fez bem às parteiras, Deus abençoou as parteiras porque elas desobedeceram aquela ordem injusta, né? Um outro exemplo agora no Novo Testamento, acontecido em Jerusalém, depois do dia de Pentecostes, os apóstolos começam a pregar o evangelho, são presos pelo Sinédrio, que era a autoridade civil máxima ali em Israel, e as autoridades determinaram que os apóstolos não pregassem e não ensinassem em nome de Jesus Cristo. Exato. E diz lá que eles responderam: importa antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens, e continuaram pregando o evangelho. Foram presos, foram chicoteados, foram para a cadeia. Pagaram o preço por isso, mas a consciência deles estava cativa àquele que é o soberano supremo Deus. Né? Então, há situações em que importa antes obedecer a Deus do que obedecer os homens. Então, no caso do governo extrapolar, no caso do governo deixar de cumprir a sua obrigação, eu creio sim que o crente tem o direito e o dever a algum tipo de desobediência civil pacífica, nunca violenta, nunca desrespeitosa, nunca apelando para recursos ou instrumentos
atos que sejam ilegais, mas ele mesmo, dentro da lei, ele pode dizer: eu não aceito isso, não me submeto a isso, isso aqui está errado, e procurar então aquilo que é verdadeiro. Legais, né? Os meios legais. Deixa-me dar outro exemplo aqui no Novo Testamento. O apóstolo Paulo era cidadão romano. Sim. E o cidadão romano, ele tinha alguns privilégios que lhes eram concedidos como uma espécie, eu vou usar a expressão sem medo aqui de estar... Eles tinham um foro privilegiado. É verdade, verdade. O cidadão romano tinha um foro privilegiado. Uma Paulo vez que era o Império, né? concedido pelo Império. E Paulo era cidadão romano. Era cidadão romano. Então, numa certa ocasião, Paulo foi preso na cidade de Filipos e ele foi chicoteado sem ter sido julgado. Não é? Então, a lei romana proibia que um cidadão romano fosse preso e castigado sem que ele tivesse o amplo direito de defesa. Então, quando mais tarde os magistrados de Filipe, os algozes, vieram assim dizer para Paulo: agora vai embora, né? Você estamos dando a liberdade. Paulo disse: não, vamos fazer a coisa certa. Aqueles que me mandaram prender têm que vir aqui porque eu sou cidadão romano. Isso tem que ficar muito sério. Se assustaram com aquilo ali, não é? E Paulo usou esse direito, não foi só uma vez não, mas duas. Então, o crente, ele pode recorrer à lei, aos recursos legais, aos direitos que ele tem, quando ele percebe que os seus direitos estão sendo violados. Então, uma greve, uma manifestação pacífica, o protesto, mandar carta, além do exercício do voto, né? Tantas outras coisas que as pessoas podem usar legitimamente diante de Deus para protestar contra um governo corrupto, um governo ímpio, um governo que desrespeita as leis e que faz exatamente o contrário do que diz Romanos 13, né? Que ele devia punir os malfeitores e proteger o cidadão de bem. Então cabe sim greve, não é? Cabe manifestação e todos os outros recursos que estejam dentro da lei. Com ordem, né? Pacificamente, sem violência, sem obviamente. violência. Né? O versículo que o senhor citou diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. A gente pode dizer que esse todo homem está incluso também o governo. O governo, sem dúvida, né? Porque não tem ninguém acima da lei. Porque assim, a autoridade judiciária, ela também foi instituída para punir o governo corrupto. Sem dúvida nenhuma. E nós devemos apoiar isso aí. Então tá bom. Bem, tá aí a resposta para os nossos ouvintes, os que fizeram essas duas perguntas, os dois ouvintes, questionando essa questão das greves e também das manifestações. Uma certa feita, pastor, alguém me perguntou: posso participar? Eu disse: claro. Toma cuidado só com o tipo de manifestação que você vai participar, porque às vezes você está com aquele monte de gente pedindo um monte de coisas, e hoje a gente faz os selfies, né? E de repente você tira uma foto com todo mundo ali, seu grupinho, e passou por trás de você uma faixa lá: apoiamos o casamento homossexual, e vai ficar parecendo. Tem que ter cuidado aí. Tem que tomar Esse negócio de selfie é perigoso, né? Olhar o fundo, né, que você está. Aquela deputada Jandira Fegali do PT que o diga, né? Exatamente, né? Fez uma selfie, um vídeo gravando o presidente lá no pois fim. E ele está complicado com gravações. Mas deixa pra lá. Bom, chegamos ao final de mais um programa de hoje. Em poucas palavras, um grande abraço para você, nosso ouvinte, pastor. Até o próximo programa. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da palavra de Deus. Apresentação: Nadson Matias. Comentário: